Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Eu sou o professor Mal Mal e hoje falaremos um pouquinho sobre congruência de triângulos, tá legal pessoal? Então, congruência de triângulos. A definição de congruência de triângulos é a seguinte: um triângulo será congruente a outro triângulo se e somente se acontecerem duas coisas, tá pessoal? Primeira coisa, seus lados forem congruentes aos lados do outro triângulo e se os seus ângulos forem congruentes aos ângulos dos outros triângulos. Isto é, olhando para essa figura aqui, nós temos um triângulo ABC e um triângulo DEF. Eles serão congruentes se e somente se acontecer o quê? Se o lado AB for congruente ao lado DE, o lado BC for congruente ao lado EF e o lado AC for congruente ao lado DF. Além disso, o ângulo A deve ser congruente ao ângulo D, o ângulo B deve ser congruente ao ângulo E e o ângulo C deve ser congruente ao ângulo F. Se acontecerem essas seis coisas, nós garantimos que o triângulo ABC será congruente ao triângulo DEF. Lembrando que esse símbolozinho aí, com três risquinhos, três barrinhas, indica o símbolo de congruência. Para a série de vocês, nós podemos pensar como congruência como um sinônimo de igualdade, tá? Na prática, para vocês vai ser a mesma coisa. Então, nós precisamos analisar seis coisas para a congruência de triângulos. Os três lados 2 a 2 e os três ângulos internos 2 a 2. Existem 4 casos de congruência de triângulos. O que são casos de congruência de triângulos? São 4 casos que, se você analisar apenas 3 coisas, você já garante a congruência do triângulo. Você garante a igualdade dos dois triângulos. Tudo bem, pessoal? O primeiro caso de congruência é conhecido como caso LAU, ou lado, ângulo, lado. Como que ele funciona? Dessa forma aqui, olha. Dois triângulos serão congruentes se tiverem dois lados e o ângulo compreendido por esses lados ordenadamente congruentes. Na ilustração, nós temos que o lado AB é congruente ao lado DE. O lado AC é congruente ao lado DF. E o ângulo A, que está compreendido entre os lados AB e AC, é congruente ao ângulo D, que está compreendido entre os lados DE e DF. Se acontecer isso, eu concluo que o triângulo ABC será congruente ao triângulo DEF. Segundo caso de congruência, o caso conhecido como ALA, ângulo, lado, ângulo. Ele funciona da seguinte forma, ao contrário da outra, tá? O primeiro era o LAU, esse é o ALA. Dois triângulos serão congruentes quando tiverem dois ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos ordenadamente congruentes. Na ilustração, nós temos que o ângulo B é congruente ao ângulo E, o ângulo C é congruente ao ângulo F e o lado BC, que está compreendido entre os ângulos B e C, é congruente ao lado EF, que está compreendido entre os ângulos E e F. Se isso acontecer, nós temos que o triângulo ABC será congruente ao triângulo DEF. Segundo caso, então, ALA. O nosso terceiro caso é o caso LLL, que é o caso mais simples, lado, lado, lado. Dois triângulos serão congruentes se todos os lados homólogos forem congruentes. Então, nós temos um triângulo ABC e um triângulo DEF. E na figura, AB é congruente a DE, BC é congruente a EF e AC é congruente a DF. Se isso acontecer, nós temos a congruência do triângulo ABC com o triângulo DEF. E o nosso último caso de hoje é conhecido como caso LAU, que é dado por lado, ângulo e ângulo oposto ao lado analisado. Dois triângulos serão congruentes se tiverem um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado ordenadamente congruentes. Como assim? Então, nesse caso, se o lado BC for congruente ao lado EF, se o ângulo B for congruente ao ângulo E, e se o ângulo A, que é oposto ao lado BC analisado, for congruente ao ângulo D, que é oposto ao lado EF analisado, se acontecer isso, nós temos a congruência do triângulo ABC com o triângulo DEF. Tá legal, pessoal?
4 casos de congruências, então. Aqui agora nós temos alguns exemplos, tá? Para vocês verificarem qual caso de congruência o triângulo apresenta. Então, questão 1. Indique o caso de congruência entre os triângulos. Questão A. Temos dois triângulos aqui, lado 3 igual ao lado 3, lado 5 igual ao lado 5 e ângulo 110 congruente ao ângulo 110. Então, nesse caso, nós temos qual caso de congruência? O caso LAU, certo? Ângulo, lado, ângulo. 3, 110, 5. 3, 110, 5. Exemplo B. Nós temos um triângulo, dois triângulos na verdade, né? Um ângulo de 110 graus igual a um ângulo de 110 graus. Um ângulo de 30 congruente a um ângulo de 30. E um lado de 5 congruente a um lado de 5. Então, nesse caso, é o caso ALA, certo? Ângulo, lado, ângulo. 110, 5, 30. 110, 5, 30. E nosso último exemplo da aula de hoje, nós temos esses dois triângulos ali. Aqui, no caso, né? Um lado com 3, um ângulo de 40 e um outro ângulo de 30. Então, lado 3 congruente a lado 3. Ângulo de 40 congruente a ângulo de 40. E ângulo de 30 oposto ao lado 3, congruente ao ângulo de 30 oposto ao lado 3 também. Então, nesse caso, nós temos o quê? Nosso quarto caso de congruência, que é o LAAO, ou seja, lado, ângulo e ângulo oposto. Espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Agora temos um recadinho final aqui para vocês. Queridos e queridas, os exercícios propostos desta aula estão no nosso HD virtual, tudo bem? Qualquer dúvida, me chame no Instagram, pelo inbox, no Face, pelo Messenger, no P+, que eu tiro todas as dúvidas que vocês quiserem, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção, uma excelente semana, um forte abraço aí, professor Mal Mal. Até mais, pessoal.